Oi, gente, tudo bem com vocês? Daqui uns minutinhos a gente já está começando com a Tati, que é uma aluna minha que formou aqui no Okido. Ela é psicóloga também. Ela vai contar a história dela e também estudou aqui em formação de shiatsu, moxa, ventosa, fez todos os meus cursos. Ela atende aqui em São Paulo e também a Tati me ajudou muito tempo aqui num trabalho que eu fiz de atender com pessoas que precisam fazer shiatsu, mas não tem condição de pagar uma sessão mais cara. Então a gente fez um estúdio aqui no Okido, mas teve que parar na época da pandemia que começou, porque vinha muita gente e os alunos atendiam ao mesmo tempo na sala de cursos, então tinham 4, 5 atendimentos na mesma sala, muitas pessoas, muitos alunos aprendendo, eu ali junto também. Então isso a gente teve que cortar na pandemia, mas a gente volta um dia. E a Tati me ajudou muito nesse trabalho. Ela vinha, atendia e por um preço muito irrisório que a gente cobrava, quanto a pessoa podia pagar, e a gente dividia esse valor, né, com os colaboradores. Foi uma época muito boa, um sonho que eu sempre tive, que eu consegui realizar, mas que deu esse break e espero que a gente volte logo com isso. Eu vou chamar aqui a Tati. Tá, aqui está aparecendo que a Tati precisa da versão mais recente do Instagram para participar. Acho que você tem que atualizar seu Instagram aí, Tati. Enquanto isso, a gente vai falando aqui, tá? Aí você dá um oi aqui para minha equipe, que você já atualizou seu Instagram, se deu tudo certo. Aí você entra, tá bom? Aqui está aparecendo essa mensagem. Então, a gente tinha preparado para falar do pós-Covid, porque a Tati teve Covid, estava com sintomas pós-Covid, né? Então, uma coisa que acontece muito, e eu vou tentar passar o que eu estou fazendo com meus pacientes que vêm com sintomas de pós-Covid, né? São vários sintomas, é uma doença respiratória que é um vírus respiratório, né, que entra pelo nariz e pela boca, mas ele causa no corpo todo vários desequilíbrios, pode causar, né, tanto no sistema nervoso, também no sistema circulatório, também nas articulações, nos músculos. Então, assim, isso é surpreendente, né, para os cientistas, para a comunidade científica, para os médicos, para a gente que lida aqui com o paciente todo dia. Então, o que eu estou fazendo, né? Eu vou contar para vocês a minha experiência e como isso tem funcionado, que não, com algumas pessoas, funciona com outras não, também, tá? Primeiro, vamos ver o seguinte, o que é síndrome pós-Covid? É chamado síndrome aguda pós-Covid-19. São sintomas que permanecem na pessoa ou mesmo aparecem 4 semanas após a pessoa ter sido infectada. Então, quando você está na sua crise aguda, daí a 4 semanas, e você ainda tem sintomas do Covid, isso já é uma síndrome pós-aguda Covid-19. Ela aparece no corpo com diversos sintomas, né? O mais comum, o que mais todo mundo tem é a anosmia. Anosmia é quando a gente perde o olfato.
né? E a agusia quando perde o paladar. Tem gente que perde só o olfato, tem gente que perde paladar e olfato. Então, tem algumas hipóteses, né, que os cientistas estão estudando e que é o seguinte: a gente tem no nariz, na mucosa do nariz, na mucosa da boca, a gente tem neurônios, que são células do sistema nervoso, né, que são responsáveis pelo olfato, que mandam essa mensagem para o cérebro do cheiro e do paladar. Então, tem neurônios na mucosa do seu nariz e na mucosa da sua boca. Quando esses neurônios, eles também têm uma equipe que trabalham com eles aqui, né? Igual eu aqui, Milena está lá tentando socorrer o que aconteceu, que a Tati não consegue entrar. Então, a gente precisa de uma equipe, a gente precisa de gente junto para funcionar melhor, né? Então, esses neurônios têm células em volta deles que são chamadas células acessórias. Quando o vírus vem, ele causa uma infecção na mucosa, ele causa uma infecção na proteína que tem nessa mucosa, né? Que é uma proteína chamada AK2. Então, quando ele infecta essas células acessórias, elas morrem. E aí você perde o olfato e o paladar. Ou só o olfato, ou só o paladar. O que acontece é que essas células, logo, elas se renovam. Você sara da infecção, da inflamação do Covid, e aí você recupera, essas células se recuperam e volta o seu olfato. A hipótese de que quando não volta, porque tem gente que já está 6 meses, 8 meses com perda de olfato, né? Então, quando não volta, a hipótese é que esse vírus matou também os neurônios que haviam ali, que são células do sistema nervoso já, e emitem para o sistema nervoso central. Então, digamos que não está só na mucosa, essa infecção ela já está no sistema nervoso central, né? Esse dano causado pela infecção. Então, aí fica muito tempo, mas tudo isso é pesquisa e são hipóteses, né? Então, dentro da terapia corporal, eu tenho usado os pontos do olfato, do paladar nos meus pacientes e vou mostrar aqui para vocês. Não dá para mostrar muito porque é uma live aqui, eu tô presa aqui nesse celular, mas o que der para mostrar eu vou mostrar. Deixa eu só tentar aqui a Tati mais uma vez. Vamos ver se agora vai. Oi, Oi, tudo bem? tudo e você? Tudo bem. Estava aqui já Ai, fazendo uma introdução do olfato, vou passar uns pontinhos já do olfato, mas agora você entrou, faz uma pequena apresentação sua, como que você tá, se teve Covid, né? Se teve alguma sequela e também como que você me conheceu, faz uma pequena apresentação sua aqui no Okido, como que você veio para cá. Eu não lembro muito bem o ano que você veio estudar aqui com a eu gente. lembro, eu lembro, eu lembro da primeira aula. Legal. Vou começar contando aqui um pouquinho. Quero agradecer a oportunidade sua, né, Paula? Porque é sempre muito gostoso estar com você. E sempre como você fala, né? Cada vez que eu ia aí, eu vi logo no comecinho, quando você falou que eu estava indo aí, né? Antes da pandemia, que ajudava e que trabalhava junto aí, né? Que fazia aí os atendimentos junto com você. Então, isso para mim sempre foi muito, muito, assim, uma lição, sabe? Então, acho que sempre todos os atendimentos você fala, fazia por um preço baratinho, mas não é isso. É a lição que a gente aprende e não é só uma lição que você passava para a gente de técnica, né? Põe o ponto aqui. Lógico, você ensina isso muito bem, mas sempre naquele trabalho mais humano, né? Então, sempre aquela coisa ligada no humano, que é uma coisa que eu também tenho um pouco aí de outras formações que eu tenho, né? Que eu sou
psicanalista, mestre de reiki. Então, o shiatsu veio para mim, para me completar nas outras, nas outras coisas que eu faço, né? Que eu atendo também. E eu fui para o shiatsu, eu fui conhecer o shiatsu por conta de um problema da minha mãe. Minha mãe tem um problema nas costas e ela também é parkinsoniana. E uma vez ela estava fazendo um tratamento numa faculdade e aí o professor falou, olha, você precisa fazer shiatsu. Aí como eu já estava trabalhando com terapias, eu falei assim, eu quero conhecer o shiatsu. E aí eu cheguei no Kido, né? Eu cheguei e eu me encantei. A primeira coisa que me chamou a atenção é que vocês têm um curso, né? Você dá o curso intensivo, né? Que chama, que eram os cursos de férias, que era um curso em janeiro e um curso em julho, né? E eu fui fazer o de julho. Só que quando eu fui fazer o curso, na primeira aula, era jogo do Brasil na Copa. Por isso que eu sei, o primeiro dia que eu tive de aula com você. O Brasil ia. O nosso curso acho que ia começar às 10. O horário eu não lembro direito, mas. E o Brasil ia chegar às 11. Uma hora depois do curso já ia ter jogo do Brasil. Aí eu liguei, aí a Milena falou: olha, não, vai ter o curso sim. E aí você começou a dar aula no curso e você falou assim pra gente: olha, a gente não sabia que ia ter Copa quando montou o curso. Ninguém sabia, na verdade, né? Que eu também sabia que ia ter a Copa, que ia ter Jogo do Brasil naquele dia. Mas eu Ah, já vou dar aula para vocês. Quem quiser assistir o jogo pode ir, mas eu já vou dar aula. E eu achei aquilo o máximo, assim. E foi assim, e outra coisa que me chamou muita atenção, que foi muito gostoso, foi que você já chegou falando assim, olha, gente, a gente vai dar teoria, mas a gente vai dar prática. Prática, prática, prática. E é aquela coisa, é uma prática diferenciada, né? Que é uma prática que você vai indo numa toque humano, né? Não é só tocar, né? Mas é tocar o tandem, peso do corpo, tudo aquelas coisas que você explica, que você vai colocando, vai trazendo pra gente, né? Então, assim, eu acredito que hoje eu faço um teatro e as pessoas falam assim pra mim, você se sente cansada? Eu falo, não, muito pelo contrário. E porque tem uma coisa por trás disso, né? Que a gente aprende com você, né? Todas essas coisas que é por trás, né? Que faz parte do atendimento, né? E mais, faz parte de cuidar da pessoa com isso, né? Isso por trás também ajuda os outros, né? é, Me alonguei, sabe desculpa que. contando. Não, não, pode falar. É, essa coisa de tocar o outro, né, é muito forte, ainda mais agora que a gente está assim, separado, sem poder tocar, né? A gente encontra com alguém, com o filho, eu encontro, não posso tocar, abraçar a minha filha, beijar. A gente está tentando evitar ao máximo esse toque, nem as pessoas que a gente tocava. E aí a gente vê quanto que o toque é importante, né? Por isso que eu falo também para meus alunos e aqueles pretendentes alunos também, que sempre a gente vai ter trabalho quando a gente trabalha com toque, com que nada substitui o toque, né? E o importante, quando a gente toca uma pessoa, mesmo agora que eu vou passar uns pontos para o olfato e tal, a gente considerar essa pessoa como um ser inteiro, né, íntegro, não é só o nariz ali, o olfato que você vai tratar, né, é todo um ser, as dores que ele tem, né, todas as dores, que a gente não tem só dor no corpo, né, também a gente tem dores, angústias internas, né, então, é muito importante e a gente tem que ser muito responsável para poder tocar o outro corpo, né? Isso eu sempre percebi em você, esse cuidado, essa acuidade, né? De quando for tocar a outra pessoa, né? Chegar e não simplesmente tocar, mas simplesmente não a gente não é máquina de apertar ponto, né? Então, assim, não chegar lá só apertar o ponto e resolveu, não, mas aquele contato, né? Tanto que shiatsu, a palavra significa shi é dedos, atsu é pressão. Então é aquele toque do dedo, né? O toque com o polegar, shiatsu é isso. Mas muito mais do que pressão, atsu pode ser contato. Então, o shiatsu é uma forma de fazer contato com o outro, né? De
através do toque, que é uma ferramenta muito rica, né? Com o toque a gente pode cuidar, passar carinho, passar confiança, mas também com o toque a gente pode pôr para lá a pessoa, né? Passar insegurança, passar frieza, passar agressividade, tudo através do toque. Então, é uma ferramenta muito rica o toque, né? E eu sempre percebi você com muito cuidado com o toque, muito cuidado com o contato, né? E vendo que o contato não é só físico, né? Mas também a gente é um ser todo, né? Quando a gente toca a outra pessoa, são dois universos se encontrando, né? O terapeuta e o cliente ou o paciente. Mas eu ia te É verdade. perguntar, você teve Covid, você ficou muito grave, como que foi isso? E também, o que ficou de sequela? Uhum. Então, eu, na verdade, na minha casa, fomos em 8 que tivemos Covid, não foi só eu. Nossa, Foi bastante gente, exato. E, assim, na verdade, acabei também indo bem o que procurar, né? Porque começou com uma sobrinha minha, depois meus pais ficaram em casa. Essa sobrinha ajudava os meus pais, mora junto com os meus pais. E aí, quando ela ficou ruim, meu irmão tirou ela de casa e os meus pais ficaram sozinhos. Eu falei assim, então eu vou ajudar eles. Só que aí eles começaram a ter os sintomas. E aí eu acabei tendo também. Isso tudo, só para te falar, foi no decorrer de 10 dias. Em 10 dias, os 8 estavam, pegaram, infectados. entendeu? Esse vírus, ele tem essa capacidade de transmissão muito grande, né? Pega mesmo, né? Pega mesmo. É muito difícil não pegar na mesma família, né? Nossa, foi. Ou não sei também se foi essa cepa, né? Porque no início eu não se via falar assim, se via às vezes de alguma família ou outra, mas geralmente é uma pessoa ou outra da família, né? É, E lá na minha casa, não. Por essa cepa acabou pegando todo mundo. todo Só mundo. um ou outro não pegaram. Foi ao contrário, entendeu? Foi Aham. assim que acabou acontecendo. Só um ou outro não pegou. E eu fui a última a pegar dos 10 dias. Então eu vinha vindo, aí eu comecei a sentir os sintomas e eu não sei como tem diversos sintomas, né? Mas os sintomas mais característicos que aconteceram assim, com todos assim de casa que teve, era um sintoma como se tivesse tido uma virose muito forte, né? Então o nosso maior sintoma foi a virose. Então aquele mal-estar de corpo, uma certa diarreia e perdeu o olfato, perdeu o paladar e perdeu a vontade de fazer as coisas. Perdeu bastante a vontade de fazer tudo. Quando eu acordava de manhã, eu não queria levantar de jeito nenhum. Eu queria continuar na cama pelo resto do dia. Quando eu ia comer, eu não queria comer de jeito nenhum. Eu queria ficar sem comer o dia todo. Mas aí a gente começou a perceber e teve orientações médicas de que uma das coisas que faz o Covid evoluir muito é você não comer, porque ele justamente perde o paladar. Então a gente forçava a comer, todo mundo forçava a comer e forçava a comer. Às vezes a gente ia comer coisa que a gente gosta, mas não tinha sabor nenhum. Aí eu falei assim, é muito pior, é melhor você comer uma coisa que faz bem e você nem gosta tanto, porque, nossa, eu perdi completamente o sabor. Então, Café para mim foi uma coisa que ficou sem tirei gosto. do, É. tirei, ficou, E, ficou diferente, fica meio ácido, parece que tem gosto ácido. A gente pega todo esse sabor ácido. Não sei se tem alguma relação ou não, mas parece que a comida tem, parece que você está comendo ácido ou então, bebendo ácido. algumas, você vê como a gente tem que considerar cada pessoa, porque tem um paciente que perdeu o paladar e por isso comeu exageradamente, porque não tinha paladar. Então, na busca de encontrar gosto, ficava comendo, comendo e também a ansiedade. Uma das sequelas do Covid é a depressão e a ansiedade também, né?
Então, no caso de um paciente meu, ele comeu e engordou muito, muito, porque ele sem paladar. Então você vê como é diferente. Tem gente já sem paladar não quer comer, porque não tem graça a comida. Tem gente que quer comer, aí entra a ansiedade junto e come sem parar. Então, já que a gente está falando nisso, eu vou mostrar aqui esse pontinho que eu estava prometido aqui, ó. O Instagram sai tudo do lado contrário, né? Então, a gente tem bem aqui é o plexus, aqui terminam as costelas, ó, não sei se dá para vocês verem aqui. Então, esses dois pontinhos do lado são os pontinhos do olfato, bem na costela. E esse no meio, que é no final do externo, que é esse osso que a gente tem no tórax aqui, chega aqui no final do externo, é o do paladar. Então, esse é um ponto do Karembuí, que é uma técnica lá do Japão. Ó. O Instagram sai a letra, sai ao contrário. Então, não dá para vocês lerem, mas esses dois aqui são do olfato e o do centro é do paladar. Então, a gente pressiona esses pontos aqui sobre o osso mesmo da costela, né? Não dá muito para eu mostrar aqui, vamos ver? É bem aqui. Então, como você vai pressionar? Aqui eu estou nos dois do olfato, ó. Eu vou fazer círculos. Pego esses 3 dedos aqui, coloco aqui, faço círculo, pressionando o osso mesmo, o início da costela, né? Aqui. Ou o final, que a costela começa aqui e vem para cá. E o do centro, ó, aqui já é meu abdômen. Aqui tá mole, aqui tá osso. Eu vou pressionar no osso. Então, eu vou fazer movimento circular, ó, forte, umas 20 vezes. Aí, o do paladar é no centro. Faço um pouquinho mais leve, porque esse final do externo, ele tem aquele ossinho que é um pouquinho flexível ali, né? Então, pressionar bem esses aqui, eles vão interferir no olfato, né? Vamos ver como vai funcionar, porque, assim, como que a gente vai aprender a lidar com essa doença? Fazendo as coisas, é uma doença nova, a gente não sabe ainda, né, o que vai funcionar, o que não vai funcionar. Esses pontos do olfato são do Karembuí, né, que esse livro aqui meu do Fernando, tem esses pontos. Eles são uma técnica de milhares de anos do Japão. Então, não é de ontem, né? Não é uma coisa assim que foi criada agora. Então, assim, vamos experimentar. Você vai fazer em casa, todo mundo que tiver falta de olfato vai fazer em casa todo dia. Pode fazer umas 3 vezes por dia, fazendo essa pressão. E também tem um outro método, que é o coreano, né? Que daí vem o Finger Yoga, que eu tenho tentado o olfato aqui, porque aqui seria como se fosse nosso rosto, esse dedo médio aqui, né? E nessa última falange, que é a falange distal, seria o rosto. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, ó. Aqui seria olho, nariz e boca, né? Então seria como se fosse um bonequinho, 2 olhos, o nariz e a boca. No meio da falange, exatamente no meio, não tá dando para pegar essa caneta, seria relacionado ao nariz e à boca. Então a gente vai fazer massagem aqui, não dessa forma que eu estou mostrando aqui. Você relaxa a sua mão, pega aqui o polegar e pressiona a ponta do seu dedo médio, dos 2 lados. Isso. E aqui está o nariz e a boca, né? Então, seriam pontos relacionados para nariz e boca. Esse é um outro método, né? Que tem aqui do Finger Yoga, que é outro livro meu também, que aí pode usar junto, né? Eu tenho usado muito esse massageadorzinho. O pessoal que veio aqui com Covid, eu falo, ó, leva esse massageadorzinho, que é um anel, na verdade, que ele tem uma molinha assim, ó, e ele vai apertar o ponto, principalmente idoso, que tem mais dificuldade de achar o ponto. Aí eu falo, passa o anelzinho, senta lá vendo televisão, passa o anelzinho aqui e aperta. Mas pode apertar com o dedo também, né? Vai doer,
ponto sempre dói quando tem um desequilíbrio. Então, esses são pontos que eu indicaria. Mas a gente tem que considerar que dentro desse trabalho todo do Oriente, do meu estudo no Oriente, a primeira coisa que vocês, terapeutas aí, formados por mim ou não, ou vocês que estão só em casa assistindo, não são terapeutas, é olhar a condição dos órgãos, né? Porque a COVID, ela afeta muito a condição orgânica. E a gente ainda toma lá toda aquela carga de medicamentos, né, que tem que tomar, que vem antibióticos, cortisona, né, todo aquele kit, remédios para dor. E quando você vai lá ao médico, ele vai te dar esses remédios. Isso tudo desequilibra muito os órgãos. Então, eu acho bom sempre começar pelos órgãos internos, pelo abdômen. Você pode tocar seu abdômen, assim, uma mão em cima da outra, e vai fazendo círculos, né? E massagem, sentindo onde que dói, que lado que dói. Quem já é formado comigo vai entender que órgão que é e como tratar esse órgão, porque quando a gente melhora o abdômen, né, esse trabalho meu, ele é muito voltado para dores. Então, assim, onde que vai começar essa dor? Na verdade, não é lá onde ela apareceu, lá no joelho, aí já estou entrando na síndrome aguda pós-traumática de dores, que é muito frequente, né? Então, são dores na articulação, são dores muito no quadril, muita gente com dor no quadril. E essa dor anda. Um dia ela está no quadril, a gente vai falando, outro dia ela está no joelho, outro dia ela está na coxa e está no tornozelo. Então, afeta muito essa parte de dor, dor na cervical, dor na base occipital. Então, assim, Irritabilidade também. Isso foi uma coisa que eu percebi irritabilidade. muito, assim. Tudo, qualquer coisa que ia fazer, eu ficava irritada. Meu pai também teve isso, né? Então, assim, um mês depois do Covid, foi mais ou menos 30 dias, a gente tinha uma irritabilidade tremenda. Qualquer pessoa que falava alguma coisa, pá, já ia. Isso a gente teve. É, afeta o sistema nervoso, né? A síndrome Muito. pós-Covid afeta o sistema nervoso e isso vai aparecer como depressão, como ansiedade, como crise de pânico, como chama-se brain fog, né? Que é uma coisa que está acontecendo muito, é quando o cérebro embaçado, né? O cérebro com fumaça, a tradução literal. É quando a gente fica muito confuso também mentalmente, esquece muito, então dá muito esquecimento, e fica confuso a concentração, né? Você vai fazer uma coisa e você esquece o que você ia fazer, você vai falar uma coisa e você esquece. Eu tenho visto muito na Também. clínica, né? E então afeta muito o sistema nervoso, afeta o sistema imunológico, nem se fala, né? Então tem que cuidar com alimentos que tenham mais nutrientes, micronutrientes, né? Então, para os alimentos com micronutrientes, é muito bom os vegetais verdes e amarelos, né? Que eles têm muitos carotenoides, tem muita importância para a nossa imunidade, né? Então, uma coisa muito boa são os vegetais crucíferos. O que é vegetais crucíferos? Aquele que dá uma florzinha que é em forma de cruz, ela tem 4 pétalas. Então, é o brócolis, a couve-flor, o rabanete, o nabo, tá? Então, esses vegetais, eles têm mais poder na imunidade, né? Então, assim, o alimento que a gente escolhe com mais força para a nossa imunidade é tanto na prevenção como no tratamento do Covid e no pós-Covid. É os vegetais. Esse é o número 1. Não adianta a gente querer escapar e ir para massa, para carne, para... né? Depois vem leguminosas. Tem uma coisa muito boa para as dores articulares,
que são os cogumelos, tá? Todo tipo de cogumelo, cogumelo branco, cogumelo Paris, cogumelo shiitake, os japoneses, cogumelo shimeji, Shimeji. shimeji, todos os cogumelos, tá? Eles cuidam das dores articulares, isso para qualquer dor articular, não só no pós-Covid, também para doenças autoimunes, né? Também os cogumelos são muito bons, tá? Que é um reino à parte o cogumelo, né? Até eu estou fazendo uns pratos aí, estou publicando toda sexta-feira. Logo, logo vai sair um prato de cogumelo aí, para vocês aprenderem a fazer shiitake de um jeito assim bem japonês, japonês até demais, assim, né? Mas é muito bom para isso. Também, uma coisa sobre alimentação, que eu acho importante ressaltar, e todo mundo que me conhece, que vem aqui, que encontra comigo ou online ou presencial, vai ouvir eu falar sobre isso. Qual é o alimento que mais inflama o nosso corpo? Vai lá, Tati. O açúcar. O açúcar. Entende? O açúcar. Não adianta escapar disso, entende? Onde vocês forem, Justo pra ou mim. onde vocês estudarem, a não ser que vocês estão frequentando algumas escolas que estão falando que açúcar dá energia. Açúcar dá energia, mas ela causa inflamação, né? O açúcar, o doce, a massa branca, o pão branco, o arroz branco, né? Nossa, eu estou falando isso já tem assim uns 40 anos, né? Porque antes de eu ir para o Japão, eu já estudava isso. Com 18 anos eu comecei a estudar, né? Sobre macrobiótica e tal. Então, hoje você vai ver, tem médicos falando isso, graças a Deus, tem médicos já que estão estudando isso. Antigamente não falava, né? Então, o açúcar causa uma inflamação no intestino, é no intestino que a gente prepara e forma a nossa imunidade, né? Então, como tem essa incerteza, eu já peguei o Covid, eu posso pegar de novo, vale a pena dar uma bela restrição no consumo de açúcar. Vale a pena. Vale a pena, você é forte para fazer isso o suficiente, né? Só tem que encontrar essa força aqui dentro, não é? Porque depois as sequelas são muito ruins, né? Isso que a gente não está falando das pessoas que foram internadas em UTI, foram entubadas, que aí Meu as pai foi. sequelas Meu pai ficou foi, internado. teve que ser entubado? Teve? Não, Não. não, ele ficou só oxigênio dependente, né? Mas eu sempre, quando a gente pôde ficar com ele, estar com ele, eu fazia muito no pé. O pé era uma coisa que aliviava ele demais, 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 demais. Algumas sequências que você ensinou para a gente fazer no pé, para melhorar, ele fazia. E também a moxa também foi, nossa, como você falou, né? Vai observando, né? A moxa, porque a gente não sentiu o cheiro, então a moxa não tinha cheiro pra gente, né? Aí então a gente podia usar e abusar da moxa, né? Porque a gente sabe o que estava acontecendo. Ah, é. Aí saía na rua cheirando moxa e Não estava nem não aí, saía, né? né? Porque tinha que ficar em casa, né? É. Mas a moxa também foi muito bom mesmo. Então, às vezes, para quem está internado, né, eu fico pensando, já pensou se a gente conseguisse ter shiatsu na UTI, né? Porque para quem está internado, uma massagem nos pés, uma massagem no braço, na mão, né? Às vezes na cervical, é tudo de bom, né? Tudo de bom. Mas às vezes quem tem pessoas que podem ir quando elas já tiveram Covid, podia ir, mas agora acho que não está nem deixando quem já teve Covid ir visitar o familiar, né? Porque tem risco de pegar de novo, né? Então, E tem outros riscos, né, Paula, que eu falo assim, né? Porque o hospital tem tão pouco já, tem poucas pessoas para atender as pessoas que estão com Covid. Aí
tem médico, tem enfermeiro que está atendendo, ele está lá em cima da pessoa, tá o tempo todo, e qualquer hospital, gente, está lá cuidando das pessoas. Aí vai familiar, aí ele tem que dar atenção para familiar, atenção. Não é querendo falar assim, ai, familiar. Seria muito bom se pudesse ver, se a gente tivesse uma estrutura assim, mas hoje a gente não tem essa estrutura, Não né? tem, Então, não tem. assim, a gente Os, precisa confiar, né, nas pessoas que estão cuidando é, das outras, é. né? É, os médicos, né, os enfermeiros, eu tenho paciente médico, eles estão assim, além do estresse que eles podem aguentar, né? Eles estão trabalhando nesse nível, né? Além do estresse, e não pode parar porque não para, né? Não para. Então eu acho que nesse momento que a gente está vivendo no país, com essa CPI que abriu ontem, por exemplo, né? Quem sabe investiga alguma coisa aí nesse sentido de irresponsabilidade, né? Quando eu vejo eu estou aqui no meu consultório, por isso que eu mostro ali do lado, aqui está a minha maca. Quando eu vejo um médico deitar nessa maca aqui, né, o que ele está passando, eu falo, nossa, quanta irresponsabilidade de quem está indo para o bar, beber, tirar máscara, fumar. Eu vejo daqui da minha janela, aqui embaixo, eu estou na Paulista, naquela esquina que é cheio de barzinho. Então, sábado, dando o curso aqui, os barzinhos estão lotados, como se fosse, estou mostrando aqui que é a minha janela, como se fosse carnaval, assim. Na rua tem gente, no meio da rua tem gente. Então, assim, sabe, não dá, tem que ter responsabilidade, o que os médicos estão passando, morrendo, enfermeiros, tem enfermeiro que pediu demissão, entendeu? Que não aguentou o estresse, que é a saúde mental da pessoa, ela não aguenta mais, né? Então, assim, vamos ser responsável, né? Quem vê essa live aí, normalmente já está nesse esquema, mas é, não custa você se eu sei que está todo mundo sofrendo muito, né? Eu, por exemplo, gosto muito de padaria, né? Meu pai teve padaria, meu irmão tem padaria, meu sobrinho tem padaria, eu adoro pão. Assim, sentar, comer um pãozinho integral na chapa e tomar um café. Para mim é um grande prazer numa padaria. É melhor que ir num restaurante, granfino e tudo, eu não faço a menor questão. Eu estou sem padaria há mais de ano, porque vem meus pacientes. Ontem veio minha querida paciente Lola aqui, 90 anos, entendeu? Como que eu vou sentar na padaria, tirar a minha máscara, comer e depois atender a Lola? Não posso, Não entende? pode. Não posso, né? Então, assim, por mim e pelos outros eu não estou indo, né? Eu acho que a gente tem que ter essa atitude responsável, sabe? Pelos médicos que não aguentam mais, né? De trabalhar. Então, assim, fica aí meu posicionamento, meu apelo para que você pensa antes de ir num bar, sabe? Pensa antes de sentar com pessoa que não mora com você, que não mora na sua casa, que você não sabe onde ela teve. Ela pode estar assintomática e passar para você o vírus. Então não dá para tirar máscara e comer com outra pessoa. Você trabalha, você vai almoçar com seu colega de trabalho, não dá. Não dá para tirar máscara, né? Porque depois as consequências são muito graves, não só para você, né, mas para uma nação. A gente já tem esse exemplo que está vindo do governo federal, esse descuido conosco, né, esse descuido com a vida, com não ter comprado vacina na hora de ter comprado, a gente não tem vacina, a gente não tem recurso, né? Quantas mortes e quantas famílias aí passando por isso, né? Bom, mas então, vamos aos poucos. A gente vai fazendo aquilo que pode, né? Aquilo que é possível, Aquilo que né? é possível, né? Mas máscara é fundamental, né? Ela tem que se tornar É, possível, né? E é. tá. E aí você teve qual sintoma que você queria me perguntar, assim, que eu possa te dar alguma dica, te ajudar um pouco? Então, o que eu tive foi esse negócio da irritabilidade, que não só eu, mas também o meu pai também teve esse negócio da irritabilidade, né?
O meu pai tem comorbidade. Meu pai teve o Covid grau 3 por conta de ter problema pulmonar já, né? Ele tem efizema pulmonar, minha mãe também tem efizema pulmonar, com uma anemia fortíssima. Minha mãe estava com uma anemia, tá ainda, não conseguiu ainda melhorar a anemia. Olha que nós pegamos em fevereiro, mas o que mais, e aí agora falando de mim, né? O que afetou para mim foi a parte do cabeça. Assim, eu acabei fazendo uma dieta, fiz um tempo, eliminando o açúcar por um tempo, tomei o meu suquinho de maçã, algumas coisas que você já havia recomendado para uma dieta, para fazer uma limpeza, porque eu estava com muita dor de cabeça mesmo. E dores no ouvido. Meu ouvido ainda continua com barulho. Eu tenho um barulho constante no ouvido. Faço algumas manobras também que você ensinou para o ouvido, mas é assim, eu como um doce, meu ouvido começa, o barulho aumenta. É impressionante como o barulho aumenta. Tomo uma bebida alcoólica, o barulho aumenta mais ainda. Então, assim, a bebida alcoólica e doce, para mim, eu já sei que eu fiquei aquela semana, praticamente eu não escutei o barulho mais do meu ouvido, mas vira e mexe vem. Então, isso eu acho que foi uma coisa que afetou também, foi essa parte do fígado, do barulho no ouvido e da dor de cabeça. Dor de cabeça também foi algo meio que incomum das pessoas que teve problema. É, a própria inflamação, né, do vírus também, mas também a medicação, né? Todos os medicamentos que você tomou também afetam muito o fígado, né? Você chegou a tomar, né, o antibiótico? Não, Ah, você não eu tomou? só teve dipirona, só a Ah, indicação, tá. porque minha saturação estava boa, 40 Ah, anos de idade, então o médico não passou nada. Falou assim: olha, você só vai voltar tá. quando você tiver falta de ar, se tiver falta de ar. Mas aí eu já fui tratando os pontos do pulmão, já fui tratando a imunidade, já fui tratando essas coisas. Um alimento que você não mencionou aí, que eu comi, se você quiser depois até mencionar, se tem alguma coisa relacionada ou não, que eu me dei muito bem, eu fazia um suco de água de coco e inhame. Depois, se você quiser Hum, comentar, isso, tá. nossa, parecia que eu estava tomando um negócio de fazer uma limpeza. Esse água de coco com inhame. Tomava todos os dias. Então, né, não foi uma coisa que você mencionou aí ou não nos alimentos, mas eu me dei bem com isso. E eu Tá. gostava, sabe? Era uma das coisas que eu gostava, que o paladar A foi. consistência, né, também. O inhame é riquíssimo, né? O inhame é riquíssimo. O inhame a gente tem que substituir a batata pelo inhame, né? Pelo inhame, pela batata doce, cará, outros tipos de tubérculos, assim, né? A batata inglesa é uma coisa que só tem muito amido, né? Não tem assim muitos nutrientes. Então vamos substituir o inhame, né? Fazer outras coisas, purê de inhame com mandioquinha, em vez de purê de batata, ou põe só um pouquinho de batata e bastante inhame. O inhame, ele depura o sangue. Ele tem essa capacidade de desintoxicação do sangue mesmo, né? Que é o que a gente Olha, precisa, porque a COVID, o vírus, né, ele causa uma infecção dentro dos vasos sanguíneos, por isso que causa esses trombose, edema, né, e também no pulmão, né, aneurisma no cérebro. Então, assim, tem várias pessoas, até é bom a gente falar sobre isso, né? O inhame ele depura o sangue, ele afina o sangue, tá? E a COVID ela engrossa o sangue, então ela pode gerar trombo, causar um trombo, que pode ser no pulmão, no cérebro, no coração, na perna. Se houver um trombo, você não deve fazer shiatsu sequencial, onde quer que esteja esse trombo, na cabeça e tal. Porque o shiatsu sequencial pode fazer algum movimento no coágulo, né? Então, você pode apertar pontos isolados. Então, essa pessoa teve Covid, teve trombo,
e está sentindo dor de cabeça. Você pode apertar um ponto do fígado para melhorar a dor de cabeça, da vesícula para melhorar a dor de cabeça, mas não fazer a sequência inteira da massagem, né? Todo mundo pode fazer shiatsu, outras massagens no pós-Covid, né? Mas com muito cuidado, principalmente se houve trombo, tá? Aí tem que ter muito cuidado. E o inhame entra nisso, ele é depurativo do sangue, né? Então vamos usar inhame também. Tem uma coisa que eu ia colocar também do estado emocional, que você pode usar, não sei, vou te passar da irritabilidade, você vai usar esse VG20, né? Para quem não sabe onde é, aqui você traça uma linha do topo da cabeça, vem aqui no meio da cabeça, pega a falange do dedão lá e massageia, ó. Massageia aqui, né? Isso, bem no meio da cabeça aqui. Tá? Esse é um ponto para o sistema nervoso central, que é o ponto das 1000 doenças, porque ele trata todos os estados psicológicos. Então, você pode também só fazer círculo aqui no meio da cabeça, né? Para o fígado, para dor, se tomou remédio, o fígado está ruim, se não tomou também fica ruim, porque o fígado, ele que vai desintoxicar, né? O fígado é um grande filtro que desintoxica o organismo. Então, ele sofre muito com uma infecção, com uma inflamação, né? E no fígado a gente guarda as gorduras, né? É onde a gente produz o colesterol, é no fígado, onde a gente reserva o ômega 3, que são os ácidos graxos, é no fígado, né? O triglicerídeos é no fígado. Então, o fígado, se ele tiver mais que 5% de gordura, além do seu tamanho, da sua composição, do seu tecido, se ele tiver mais de 5%, ele começa a armazenar gordura. Então, que é o que está muito comum hoje, a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Ela pode ser causada pelo álcool também, pessoa que bebe frequentemente, e pode ser causada pelo açúcar. Quando eu falo açúcar, não é pegar o açucareiro e comer o açúcar, né? São os doces, são o pão branco, todos os carboidratos simples que viram açúcar. Eles, em quantidade, a gente deveria comer no máximo 6 gramas de açúcar por dia, que é muito pouco, né? Então, além disso, a gente pode ter uma reserva de gordura no fígado. E a gordura no fígado, ela causa muita irritabilidade, que é uma emoção relacionada ao fígado em desequilíbrio. Quando o fígado está em equilíbrio, ele gera a benevolência, a bondade, né? Quando ele está em desequilíbrio, ele gera a irritação, a raiva, a falta de paciência, né? A frustração. Então, assim, a gordura no fígado pelo açúcar, às vezes, para a gente ver como o carboidrato simples que vira açúcar, ele não vai só afetar o seu pâncreas. Às vezes a gente acha que afeta só o pâncreas, mas ele afeta muito o fígado. Ele causa a esteatose, que é a gordura no fígado. Hoje em dia, mais de 30% da nossa população tem gordura no fígado, né? Tá virando assim, quase uma síndrome. E as pessoas acham que é de comer coisa gorda só. Não, pode ser causada por medicamento, álcool e açúcar, né? Então, tem que tratar o fígado para essa irritabilidade. Tem que tratar o fígado para o consumo de medicamentos, né? O consumo de medicamentos é muito bom tomar o miso. Você pega o miso, né, da soja, dissolve numa aguinha morna, não pode ferver, e toma como se fosse um chá mesmo, ou faz um misoshiro mais incrementado. Porque o miso tira
o efeito do antibiótico, o efeito do remédio na flora intestinal, né? Ele repõe a flora pelos probióticos que ele tem ali. Então, tomou o remédio, gente, do Covid, faz missô e toma 1 mês de missô todo dia para limpar esse organismo do medicamento. E para limpar o fígado também. Vamos lá, vamos ver um pontinho para o fígado aí, deixa eu ver. Um que dá para mostrar aqui. Tem esse aqui, ó. Ah, quer que eu mostro? Mostra. 4 dedos aqui, né? Acima do braço, do cotovelo, tem essa linha Deixa eu ver aqui. se eu consigo. Essa linha do cotovelo, 4 dedos. Vou ficar em pé aqui. Ó, dobra aqui seu braço, o cotovelo tá aqui a dobra. Põe 4 dedos aqui, bem no meio do braço. Estou com o vestido de manga, ó, 4 dedos aqui, bem no meio do braço. Esse aqui é um ponto para o fígado. Você pressiona assim ou assim, tá? Nessa face do braço onde toma sol, essa face yang, onde o lado que você toma sol, não é do lado de dentro aqui, que a pele é diferente, mais sensível, aqui, do lado onde tem o pelo. 4 dedos, põe o dedo e pressiona. Vai doer porque a dor de cabeça é muito comum, né? Ela é parte da síndrome pós-Covid, é a dor de cabeça. Frequente, a dor na nuca, a dor aqui na base occipital, né? Que é onde termina o crânio. Essa dor está relacionada Olhos, nos olhos, nos próxima olhos. dos olhos aqui. Os olhos são o fígado, né? A relação olho e fígado, né? A base occipital é a vesícula, que é a mulher casada com o fígado, tá? Então, a gente tem que tratar o fígado. Na base occipital mesmo tem ponto da vesícula, mas pode usar esse aqui que é muito eficiente. Então, quantas vezes vou apertar esse ponto? 20, 30 vezes. Você aperta e solta, sem tirar o dedo. Aperta e solta. Pode pedir para alguém apertar, você está numa cama aí sem força, né, com Covid, pede para alguém da família apertar. Os 4 dedos é a sua medida, 4 dedos em você. No outro, é 4 dedos do outro, né, que é a medida chinesa aqui, tá? Então, é essa medida aqui. E aí, cuidar da Deixa eu só alimentação. comentar uma coisa super diferenciada com relação a isso aí, que minha mãe não, ela pegou e ela fala assim, será que a gente apertar assim? E às vezes tem gente que tem essa dúvida. Perde a massa muscular da pessoa que é mais idosa? Olha só a dúvida que ela já veio falar para mim. Ela, você tá me apertando assim, perde massa muscular? Você me apertar assim? Porque dói muito. Esse é um dos pontos que dói bastante nela, né? Não, aumenta a massa muscular, porque assim, um shiatsu completo, ele vai ativar mais toda a musculatura, né? Às vezes a gente fica até dolorido o corpo, como se tivesse feito ginástica. Quando faz um shiatsu mais forte, no outro dia você tá com aquela sensação que você fez uma academia super forte ou uma aula de yoga muito puxada, né? Então, na verdade, movimenta todas as células, né, ali. Não perde massa muscular de fazer shiatsu, tá? Até ganha. E quem faz também ganha massa muscular, né? A gente fica com a perna mais forte, né? Braço mais forte. Agora, é muito bom que seu pai e sua mãe, né, conseguiram passar pelo Covid com efizema, né? E ainda ficaram bem, com algumas sequelas, mas, né, sobreviveram, estão bem. Hoje não tem mais nenhuma sequela. Não Só essa tem. anemia da minha mãe. Anemia é verde, tem que comer verde. Salsinha, corta a salsinha, deixa cortadinha ali no tupperware, põe em cima de tudo que fizer. Toda comida vai levar salsinha. Já que vocês estão um pouco sem paladar, já voltou o paladar ou não? Já voltou. Ah, já voltou. Põe salsinha em tudo, né? Pode até despejar água quente na folha da salsinha, beber esse chá, tá? Deixar um tempinho ali, 5 minutos, aí toma aquela água.
ou pode tomar essa água fria, ou pode tomar com um chá quente. O verde, a clorofila do vegetal, vira hemoglobina no sangue, que é a parte vermelha do sangue, tá? Então, toda a clorofila se transforma em hemoglobina. Então, para quem tem anemia, principalmente quem é vegano, vegetariano, não vai ter que comer bife de fígado, né? Pode comer verde, deve comer verde. Inclusive, tem muita clorofila. E o verde escuro, né, da salsinha, da couve, tem mais clorofila. O alface tem menos clorofila, viu, gente? Tem gente que põe uma folha de alface ali e acha que já comeu verde, né? Só para enfeitar ali no prato. E uma rodela de tomate, já comi vegetais. O prato tem que ser colorido, né? Com várias cores de vegetais e tudo isso vai trazer muita saúde. Os vegetais são os alimentos que têm mais micronutrientes, minerais, vitaminas, antioxidantes. Então, enche seu prato de vegetais. Você pode comer carne, se você é carnívoro, você quer comer frango, peixe, sei lá o quê, mas enche seu prato de vegetais e põe uma pequena porção de carne, não o contrário, né? Uma folhinha de alface só e acha que está comendo vegetal, né? Tá bom? Tá bom. Bom, eu sou vegetariana, né? Então, Então, acrescenta bastante verde agora, para sua mãe, para você, né? E tira açúcar. Você é muito mais forte que o doce, né? O doce causa inflamação. A Covid é inflamação. Então, vamos fazer preventivo para não ter de novo, para não pegar de novo, para sarar do que já ficou, né? E coisas que viram açúcar. Tem que ser evitado. Esse é um momento da gente ter essa atitude, meio radical ou bastante radical, né, de tirar. Vale a pena, porque vem uma força interna aí que te defende mais. Você fica menos vulnerável, né? e eu percebi que, assim, depois de ter tido essa experiência, eu já atendia pessoas que tinham tido Covid, né? E comentavam o que aconteceu, como se sentiam. Depois que eu tive Covid, quando eu fui atender as pessoas que também já tinham tido, aí eu comecei a entender mais ainda o que era que aquela pessoa tinha passado. Você É, acaba sabendo pegar alguns pontos, algumas coisas, é, porque você passou aquilo. Então, quando eu passei, quando eu senti aquela dor, quando eu senti aquela coisa ruim, eu falei assim, eu senti isso ruim. Se eu fizer esse ponto, que é aquela coisa que você estava comentando algumas lives atrás aí que eu vi sua, né? A gente tem que fazer observação, aquela do caderninho de você explicando, né? Como é que você vai começar o seu tratamento? Faz o caderninho, faz observação. Então, assim, ter passado por isso me ajudou a fazer essa observação. E outra coisa que eu observei também isso aconteceu o quê? Foi meus pais, meus irmãos, coisa, doenças que às vezes você não tinha uma doença, mas você tinha uma predisposição a tal coisa, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Um dos meus irmãos tem problema de estômago. Depois que ele teve a Covid e tudo mais, ele andou tendo alguns dias muito mal de estômago. é. Então, eu acredito que também atrapalha algumas coisas que você Já não estava funciona ali, direito já, né? já estava ali leve e agrava, né? Isso, exato. Foi isso que Agrava, aconteceu. agrava muito. Isso eu percebi. Isso eu Doença, percebi muito. doença autoimune, agrava muito. Estava já controlado, leve e de repente piorou tudo, sabe? Assim, volta a ter Uhum. aquelas dores fortes e tal. É uma doença respiratória que deixa todo mundo muito assim, né? Até a comunidade científica toda, porque ela tem sintomas mais variados possíveis, porque é uma inflamação Muito. no corpo, é uma inflamação. Por isso que eu falo do açúcar, comer bem, porque a gente vai evitar a inflamação. Vamos começar a evitar a inflamação no nosso corpo.
Tá bom? E ela é muito silenciosa, né, É, Paula? é, Porque você começa a passar, ela começa a fazer o estrago no seu corpo, aí quando vem estrago, ele vem de uma vez, é, né? é. Foi assim, a experiência que eu tive, né? Quando meu pai parou de respirar, foi um dia, foi 12 horas, a oxigenação dele chegou a quase 70, Aí tem que né? correr, 80, né, pro hospital e saiu dos tudo. 80 já É, estava muito baixa. E foi assim, um dia, foi muito rápido mesmo, porque é. ele vinha vindo, tratando, e ficou bom. Um Tati, tratamento ia ficando bom, mas de repente foi embora. vamos ter que cortar aqui, porque senão eu não consigo salvar a live, tá bom? Tá bom, Muito obrigada, viu, pela sua presença, imagina. pelas Obrigada a você da suas, oportunidade aí. pelas suas Nos vemos colocações. mais. Vamos nos ver. Beijo, viu? Muito obrigada a vocês que Beijo. estão assistindo, pelo seu tempo, pelo seu carinho, sua presença aqui com a gente, tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau.